Terceiro livro de Enoque. Capítulo 1. A visão da carruagem de luz. Quando subi no céu para contemplar a visão da carruagem de luz e entrei nos 6 salões, eram um dentro do outro. Assim que cheguei à porta do 7º salão, fiquei em silêncio diante de Deus, e, levantando meus olhos para o alto, eu disse: Senhor do universo, peço-te, que o mérito de Arão, filho de Anrão, amante e perseguidor da paz, que recebeu a coroa do sacerdócio que tu rei da glória deste a ele no monte do Sinai, seja válido para mim nesta hora, para que Cassiel, o príncipe e os anjos que estão com ele não possam obter poder sobre mim, nem me derrube dos céus. Por fim, Deus enviou-me Metatron, seu servo o anjo, o príncipe da presença, e ele, espalhando suas asas, com grande alegria veio me encontrar para me salvar da mão de Cassiel. E ele me levou pela mão, e disse-me: entre em paz diante do altar como um rei exaltado e veja a carruagem de luz. Então entrei no 7º salão, e ele me levou à presença do Criador e me colocou diante dele, e me fez contemplar a carruagem de luz. Assim os príncipes da carruagem de luz eram os serafins, flamejantes os quais me perceberam, eles concentraram seus olhares para mim. Instantaneamente temendo e tremendo fiquei apreendido e caí e fiquei embaraçado pela imagem radiante dos olhos e o esplêndido aspecto de seus rostos, até que Deus repreendeu-os, dizendo: Meus servos, meus serafins, meus querubins e meus ofanins, cubram seus olhos diante do meu servo, meu amigo, meu amado e minha glória, para que ele não tema e nem estremeça. Então Metatron, o príncipe da presença, veio e restaurou meu espírito e me colocou de pé. Depois disso, não havia força suficiente para dizer um louvor diante do trono do Rei da Glória, o mais poderoso de todos os reis, o mais excelente de todos os príncipes. Então vi que 1 hora já havia passado. Depois de 1 hora, Deus abriu-me os portões da sua presença, as portas da paz, as portas da sabedoria, as portas da força, as portas do poder, as portas da palavra, os portões dos louvores, os portões das orações, os portões dos cânticos. E iluminou meus olhos e meu coração com palavras de salmo, canção, louvor, exaltação, ação de graça, honra, glorificação, hino e elogio. E quando eu abri minha boca, proferindo um louvor diante de Deus, ao Santo verdadeiro que está abaixo e acima do trono da glória, e respondeu e disse: Santo, Santo, Santo e bendito seja a glória de Deus neste lugar. Capítulo 2. As indagações dos anjos. Naquela hora, as águias da carruagem de luz, os chamados ofanins e serafins que consomem o fogo, perguntaram a Metatron, dizendo-lhe: Juventude, por que um nascido de mulher entrou e contemplou a carruagem de luz? Qual a sua nação, de qual tribo é esse? Qual é o caráter dele? Metatron respondeu e disse-lhes: da nação de Israel, a quem Deus escolheu para ser seu povo entre as 70 línguas, da tribo de Levi, a quem ele estabeleceu um laço como uma contribuição para o seu nome, e da semente de Arão, a quem Deus escolheu o seu servo e colocou sobre ele a coroa do sacerdócio no Sinai. Por fim, eles falaram e disseram: na verdade, este é digno de contemplar a carruagem de luz. E eles disseram: feliz é o povo que estão em tal caso. Capítulo 3. Metatron tem 70 nomes, mas Deus o chama de juventude. Naquela hora perguntei a Metatron, o anjo, o príncipe da presença: qual é o teu nome? Ele me respondeu: tenho 70 nomes, correspondendo às 70 línguas do mundo, e todos eles são baseados no nome de Metatron, anjo da presença, mas meu rei me chama de juventude. Capítulo 4. Metatron é idêntico a Enoque, o que foi trasladado para céu no momento do dilúvio. Perguntei a Metatron e disse-lhe: por que você é chamado pelo Criador, por 70 nomes? Tu és maior do que todos os príncipes, mais altos do que todos os anjos, amado mais do que todos os servos, honrado acima de todos os poderosos na realeza, grandeza e glória. Por que chamam de juventude no alto céu? Ele respondeu e disse-me: porque sou Enoque, filho de Jared. Porque quando a geração da inundação pecou e foi confundida em seus feitos, dizendo a Deus: afasta-te de nós, porque não desejamos o conhecimento dos teus caminhos,
Então Deus me tirou do meio deles para ser uma testemunha contra eles no alto céu para todos os habitantes do mundo, para que não digam, o misericordioso é cruel. O que pecou todas aquelas multidões, suas esposas, seus filhos, suas filhas, seus cavalos, suas mulas, seus gados, seus bens, e todos os pássaros do mundo, todos os quais Deus destruiu do mundo junto com eles nas águas do dilúvio. Daí Deus me levantou na vida deles antes de meus olhos fecharem para ser uma testemunha contra eles para o futuro mundo. E Deus me designou para ser um príncipe e um governante entre os anjos ministradores. Naquela hora, 3 dos anjos ministradores, Samiasa, Azazel e Azaziel vieram e levou acusações contra mim nos altos céus, dizendo perante Deus, não disse os antigos diretamente a ti, não crie homem. Então Deus respondeu e disse-lhes, eu fiz e irei, sim, eu irei, entregarei e guardarei. Assim que me viram, disseram perante ele, Senhor do universo. Por que ele deve subir ao auge das alturas? Ele não é um dos filhos daqueles que pereceram nos dias do dilúvio? O que faz ele na extensão do céu? Novamente Deus respondeu e disse-lhes, o que vós sois? E que dizem na minha presença? Eu me deleito nisso mais do que em todos vós, e, portanto, ele deve ser um príncipe e um governante sobre vós no alto céu. Por fim, todos se levantaram e saíram ao encontro de mim, e honraram-me e disseram, tu és um bem-aventurado, pois o Criador te favoreceu. E por ser jovem e pequeno entre eles, em dias, meses e anos, então eles chamam-me de juventude. Capítulo 5. A idolatria do povo nos dias de Enos inspirada em Samiasa, Azazel e Azaziel. Desde o dia em que Deus expulsou Adão do jardim do Éden, sua presença estava morando sobre um querubim sob a árvore da vida. E os anjos ministradores estavam se reunindo e descendo do céu em festas, de glória nas divisões dos céus em campos para fazer a vontade de Deus em todo o mundo. E o primeiro homem e sua geração estavam sentados fora do portão do jardim para contemplar a aparência radiante da presença de Deus. O esplendor de sua glória atravessou o mundo de um lado para o outro 365.000 vezes ao do globo do sol. E todo aquele que sentiu o esplendor da sua presença, nele nenhuma mosca e nenhum mosquito descansou, nem sofreu nenhuma dor. Nem os demônios conseguiram o poder sobre ele, nem podiam feri-los. Quando Deus saiu e entrou do jardim do Éden para a glória, então, todos que viram o esplendor de sua presença não foram feridos. Até o tempo da geração de Enos, que era o cabeça de todos os adoradores ídolos do mundo. E o que a geração de Enos fez? Eles passaram de um extremo do mundo para o outro, e cada um trouxe prata, ouro, pedras preciosas e pérolas em montes como montanhas e colinas, tirando para si ídolos em todo o mundo. E ergueram os ídolos nas 4 partes do mundo, o tamanho de cada ídolo era 100 covados. E derrubaram o sol, a lua, os planetas e as constelações, e os colocaram diante dos ídolos à sua direita e à sua esquerda, para atendê-los, mesmo estando diante de Deus, como está escrito, e todo o exército do céu estava de pé junto a ele à mão direita e à esquerda. Qual foi o poder neles que conseguiram derrubá-los? Eles não teriam sido capazes de derrubá-los, mas foi por causa de Samiasa, Azazel e Azaziel, que lhes ensinaram feitiçarias, os quais eles derrubaram e fizeram uso deles. Naquele tempo, os anjos ministradores trouxeram acusações contra eles a Deus, dizendo, Mestre do universo, o que tu tens a ver com os filhos dos homens? Está escrito, o que é o homem mortal para que te lembres dele? Mas Adão não é descrito aqui, mas Enos, pois ele é o chefe dos adoradores dos ídolos. Por que deixaste o Altíssimo dos céus, a morada do teu glorioso nome, e o trono alto e exaltado na extensão do 7º céu, o mais alto, indo, pois habitar com os filhos de homens que adoram ídolos se tornando iguais aos ídolos? Agora tu estás na terra e os ídolos também. O que tu tens a ver com os habitantes da terra que adora ídolos? Por fim, Deus levantou sua glória da terra, e de seu meio. Naquele momento vieram os anjos ministradores, as tropas de exércitos e os exércitos do trono de Deus em 1000 campos e 10.000 anfitriões,
Eles buscaram trombetas e tomaram os chifres em suas mãos e cercou a glória de Deus com todos os tipos de canções. E ele ascendeu ao alto dos céus, como está escrito, Deus subiu com um júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Capítulo 6. Os protestos dos anjos respondidos por Deus. Quando Deus desejou levantar-me no alto, ele primeiro enviou Anafiel o príncipe, e ele me levou de seu meio à sua vista e me levou sobre uma carruagem ardente com cavalos ardentes, servos da glória. E ele me levantou no alto céu junto com a glória de Deus. Assim que cheguei ao alto dos céus, o Criador, os ofanins, os serafins, os querubins, as rodas da carruagem de luz e os ministros do fogo consumidor, percebendo o meu cheiro a uma distância de 365.000 miríades de parasas e disseram, que cheiro de um nascido de mulher através de uma gota branca, por que sobe aqui no alto? Pois ele é meramente um mosquito entre aqueles que ministram as chamas de fogo. Então Deus respondeu e falou com eles, meus servos, meus exércitos, meus querubins, meus ofanins e meus serafins. Não fiquei descontente por isso. Como todos os filhos dos homens me negaram e deixaram meu grande reino e foram após adorar os ídolos, então tenho tirado minha presença de entre eles e levei-a para o alto. Mas este é um eleito entre os habitantes do mundo, e ele é igual a todos que praticam a fé, justiça e perfeição da ação e eu o peguei como um tributo no mundo sob todos os céus. Capítulo 7. Enoque voou sobre as asas do vento de Deus. Quando Deus me tirou da geração do dilúvio, ele me levou nas asas do vento da sua presença até o mais alto paraíso e me levou para os grandes palácios da extensão do mais alto céu, onde está o glorioso trono de glória, a carruagem de luz, as tropas de fúria, exércitos de veemência, as potestades do fogo, os querubins flamejantes, os ofanins ardentes, os criados flamejantes, o dominações intermitente e os serafins iluminantes. E ele me colocou lá para atender o trono da glória dia após dia. Capítulo 8. Os portões dos tesouros do céu aberto a Metatron. Antes de me designar para atender o trono da glória, Deus abriu a mim 300.000 portões de compreensão, 300.000 portões de sutileza, 300.000 portões da vida, 300.000 portões de graça e bondade amorosa, 300.000 portões de amor, 300.000 portões da lei, 300.000 portões de mansidão, 300.000 portões de manutenção, 300.000 portões de misericórdia, 300.000 portões de medo do céu. Naquela hora, Deus acrescentou em mim a sabedoria para a sabedoria, entendimento para o entendimento, sutileza para a sutileza, conhecimento para o conhecimento, misericórdia para a misericórdia, piedade para a piedade, instrução para a instrução, amor ao amor, bondade para a bondade, bem para o bem, mansidão para a mansidão, poder para o poder, força para a força, brilho até o brilho, beleza para a beleza, o esplendor para o esplendor, e fui honrado e encantado com todas essas coisas boas e louváveis mais do que todos os filhos do céu. Capítulo 9. Enoque recebe bênçãos do alto e é adornado com atributos angélicos. Depois de todas estas coisas, Deus colocou a mão sobre mim e me abençoou com muitas bênçãos. E fui criado e ampliado ao tamanho do comprimento e largura do mundo. E ele causou 72 asas para crescer em mim, 36 de cada lado. E cada asa era como todo o mundo. E ele fixou em mim 365 olhos, cada olho era como a grande luminária. E ele não deixou nenhum tipo de esplendor, brilho, radiante, beleza em de todas as luzes do universo que ele não corrigiu em mim. Capítulo 10. Deus coloca Metatron como governante sobre todos os príncipes dos reinos céu. Tudo isso, Deus fez para mim, ele me fez um trono, semelhante ao seu trono de glória. E espalhou sobre mim uma cortina de esplendor e aparência brilhante, de beleza, graça e misericórdia, semelhante à cortina do trono de glória, e foram firmados todos os tipos de luzes no universo. E ele colocou-me na porta do 7º salão e me assentou. E o mensageiro foi para todos os céus, dizendo, Este é Metatron, meu servo,
Eu fiz dele um príncipe e um governante sobre todos os príncipes dos meus reinos e sobre todos os filhos do céu, exceto os 8 grandes príncipes, os honrados e reverenciados que se chamam Jeová, igual ao nome do seu rei. E todo anjo e todo príncipe que tem uma palavra para falar diante da minha presença, antes devem ir na presença dele e deve falar com ele primeiro. E cada comando que ele lhe proclamar em meu nome observa e cumpre. Para o príncipe da sabedoria e o príncipe do entendimento eu tenho comprometido com ele para instruí-lo na sabedoria de coisas celestiais e coisas terrenas, na sabedoria deste mundo e do mundo vindouro. Além disso, coloquei-o sobre todos os tesouros dos palácios da glória e sobre todas as tendas da vida que tenho no alto céu,